Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Primeiro livro de Reis 17, de 1 a 6 diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Hoje a palavra de Deus para nós é: quando Deus nos leva a depender dEle. A primeira vez que nós fomos para Dallas, nós fomos visitar o velho Texas. E lá a gente via muitos corvos, para lá e para cá. E a gente se lembrou dessa passagem, então eu e o bispo, nós falamos: olha lá, os corvos de Elias. São os corvos de Elias. E a gente então se colocou na história. E a gente começou a pensar: como é depender do Senhor? Nós ouvimos muitas histórias naquela viagem, conhecemos muitas pessoas, mas uma delas nos marcou muito, e eu queria contar a história dessa pessoa para você. Um rapaz brasileiro que foi para o Japão quando criança. Ele cresceu no Japão, ele se converteu no Japão, e ele servia na igreja local. Ele tinha trabalho, ele estava estabilizado, ele estava casado. E de repente, quando ele está vivendo o que ele achava que era o sonho de Deus para a vida dele, Deus manda ele largar tudo e ir para Dallas estudar no Cefenai. Ele ficou sem entender, pediu confirmações para o Senhor, e então ele ganhou uma bolsa de estudo. Em troca desse pagamento, ele e a esposa serviriam no instituto. E foi assim que aconteceu. Eles ficaram por um tempo, eles venderam tudo que tinha no Japão, e ele estava ali vivendo do que ele tinha guardado, da reserva, e não precisaria pagar para estudar no instituto. Até que de repente, o dinheiro foi acabando, e ele começou a viver um processo de dependência que você conhece. Um filho pequeno, ele começou a entrar em crise. Deus, como vai ser mês que vem? Senhor, como eu vou fazer para alimentar essa criança em outro país? Senhor, o que eu vou fazer? Então ele ouviu a doce voz do Espírito Santo dizendo: filho, eu quero que você coma na minha mão. Essa expressão comer na minha mão, ela é distorcida, porque normalmente é quando uma pessoa fala para outra: eu quero que você coma na minha mão, eu quero que você dependa de mim, eu quero que você se humilhe para mim. Mas Deus estava dizendo: eu quero que você aprenda a depender e a comer daquilo que eu vou te dar. Enquanto ele contava a história dele para nós, ele chorava. E ele começou a dizer como Deus começou a fazer as coisas. Ele orava e os milagres começaram a acontecer. O Danone começou a chegar na casa, a bolacha, o salgadinho. O filhinho dele começou a ter experiências com Deus, porque o filho pedia e logo alguém entregava para ele. E ele dizia: papai, Deus está ouvindo as nossas orações, Deus vai cuidar da gente. Até que ali naquele momento, eles foram transferidos para um ministério de receber novos alunos. Então, quando chegavam os novos estudantes, ele e a mulher dele, eles eram os responsáveis por cuidar desses novos alunos, apresentar o instituto, apresentar o alojamento, enfim, dar toda a assistência. E então chegou uma família para estudar no instituto. Mas ao contrário dele, essa família não estava ali por bolsa de estudo, aquela família tinha dinheiro para bancar. E ele recepcionou como sempre, cuidou, ajudou, orientou, levou para conhecer. Passado alguns dias, esse novo aluno
ouviu a voz de Deus, dizendo: você vai mandar uma oferta mensal para esse rapaz, até o dia em que eu disser chega. Então ele chegou para o rapaz que estava recepcionando, que ali eu ajudava, e disse assim: a partir de hoje Deus me pediu para te mandar uma oferta mensal. E ele: não, como assim? Não, eu não preciso. Ficou todo constrangido, todo sem graça. Ele disse: deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver comigo. Deus falou para mim que é para eu fazer isso, e eu vou fazer. Não fique constrangido. Eu estou obedecendo a voz do Senhor. E ele contava para nós: meu Deus, eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi que comer na mão de Deus é a melhor experiência que a gente pode ter. Eu aprendi que a gente pode viver o sobrenatural e o além do que a gente espera quando a gente come na mão do Senhor. A gente canta aqui que os planos não se frustrarão, que Ele vai prover, que é por Ele que nós estamos vivendo. Mas será que a gente confia que Ele é o Deus que não vai deixar faltar nada para nós? Ou a gente entra em crise, ou a gente se desespera, ou a gente começa a duvidar porque as circunstâncias realmente elas não mudaram. Esse rapaz disse: eu estou há tanto tempo aqui e Deus mudou a nossa sorte. Eu aprendi a depender do Senhor. Eu aprendi a comer na mão do meu Pai. Em dias comuns o milagre acontece porque ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele estava tratando as pessoas como ele deveria tratar. Era mais um dia que ele estava recepcionando novos alunos. Todos os dias chegavam pessoas ali. Mas num dia comum é que o milagre de Deus acontece. E nós somos testados. A nossa fé é provada. O nosso orgulho é quebrado. Elias fez o que Deus mandou. Disse para o rei o que ia acontecer: que não ia cair chuva, que ia ter uma seca violenta. Mas o próprio Deus diz: agora sai daí, vai para o riacho, que eu vou mandar corvos, mandar pão e carne para você. E isso aconteceu até que o riacho secou e Deus deu uma nova direção para ele. Como nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Como nós precisamos aprender a confiar e a entregar os nossos anseios, as nossas preocupações ao Senhor. Às vezes a gente quer ajudar Deus, às vezes a gente quer querer o controle, Se estamos no caminho, se estamos obedecendo, se estamos colocando a nossa vida em ordem, como tem sido pregado aqui, se estamos querendo dar o primeiro passo em direção à mudança da nossa vida, se estamos querendo caminhar realmente para o centro da vontade de Deus, deixa o Pai trazer a provisão, o sustento. Comer na mão de Deus, talvez você não esteja precisando pagar suas contas, talvez é um milagre, é uma cura, é uma reconciliação, é uma restauração. Comer na mão de Deus é viver na dependência de Deus, deixar Ele conduzir a nossa vida. Acabamos de cantar sobre o nosso barco. Se ele balançar, Jesus é aquele que acalma a tempestade, é aquele que guia a nossa vida, e todos os planos que Ele tem para nós não vão se frustrar. Não tenha medo. Deus é aquele que nos surpreende o tempo todo. Eu quero encerrar contando um testemunho para vocês, lendo um testemunho para vocês que nós recebemos essa semana. Deus é fiel em todas as suas promessas. Bispos, eu quero compartilhar o quanto o Senhor tem me sustentado nos últimos dias. Poucas pessoas sabem das lutas que venho enfrentando, mas Deus tem sido o meu refúgio. Em novembro eu participei de uma conferência de jovens e após fazer uma oferta recebi uma palavra poderosa. A pessoa que me deu a palavra nem sabia da oferta que eu havia feito. E naquele momento eu estava sem trabalho e vivendo de uma reserva financeira. Foi quando Deus falou: minha filha, nada vai faltar para você
nada. Eu chorei tanto, e enquanto ele falava, eu pensava, mas como, pai? Meu dinheiro está acabando. E como se lesse os meus pensamentos, ele continuou dizendo, a pessoa dizendo, Deus mandou te dizer, nada vai te faltar. Depois disso, na virada de glória, veio mais uma confirmação. O que estiver em falta será preenchido, e o que falta fica completo. Em dezembro, eu vi um daqueles vídeos curtos que dizia, coloque CPF na nota fiscal em todas as compras, e você pode concorrer a prêmios. Nesse momento eu orei, Pai, o Senhor conhece todas as minhas necessidades. Eu lembrei do versículo que está em Marcos 11:24, tudo que pedimos em oração, crendo, já recebemos, que já recebemos, nós temos. Então eu disse, se for da tua vontade que eu seja sorteada na nota fiscal legal, isso me ajudaria muito nesse início de ano. Eu sabia que fé sem obras é morta, então eu comecei a colocar o CPF em todas as compras. Todas as vezes que me perguntavam sobre o CPF, eu pode colocar. E imediatamente pensava, quem sabe eu ganho. E vinha nos meus pensamentos, eu não vou deixar faltar nada. E essa semana Deus fez. Assim que eu acordei, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Um antigo colega de trabalho, com quem não falava há 5 anos. Ele disse, você está entre os sorteados da nota fiscal legal. Na hora eu comecei a pular de alegria, agradecendo a Deus, sem saber o valor do prêmio. Perguntei se ele estava trabalhando na prefeitura, ele respondeu, não, eu vi seu nome e quis te avisar. Deus não faz nada por incompleto. Ainda usou uma pessoa para me avisar, porque esse sorteio foi em dezembro, gente. Quando eu entrei no sistema para conferir, ele perguntou, você viu o valor? E escreveu, acho que dá para comprar um McDonald's. Risos. Quando finalmente eu vi, eu comecei a chorar. O meu filho veio me abraçar e eu dizia, Deus é fiel, meu filho. Ele não é homem para que minta. Deus me abençoou com R$5.000. Eu estava tão preocupada, pode aplaudir o Senhor. Eu estava tão preocupada, pois no próximo mês não teria mais o seguro-desemprego e as contas só aumentaram. IPVA, seguro, material escolar, manutenção do carro. Mas Deus, como sempre, fiel, mostra que é o meu Pai e que cuida dos seus filhos. Essa pessoa conversou comigo um tempo atrás dizendo assim, bispa, vai acabar meu seguro-desemprego. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que Deus vai prover. Nem me comentou de nota fiscal, aliás, a partir de agora, todo mundo vai, né? Todo mundo vai colocar CPF, porque eu já não colocava mais em nada, gente. Ah, não precisa. Depois dessa, não é? Deus faz o que Ele quer. Ele manda o corvo do jeito que Ele quer. Ele faz o milagre do jeito dEle. Quem é que poderia esperar um sorteio na nota fiscal legal? R$5.000, aquilo que era necessário para ela. Deus conhece o que é importante para você. Ele conhece a sua necessidade. Mas Deus nunca age por necessidade. Ele age por propósito e por fé. Que a sua fé não seja uma fé sem obras. Que como o bispo falou esses dias aqui, se você profetiza que vai chover, então você tem que sair com guarda-chuva todos os dias. Se você profetiza que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, você precisa então colocar a sua fé em ação. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vale a pena comer na mão do Pai. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece como os seus filhos estão. Aqueles que estão precisando mais, aqueles que estão precisando menos, mas aqueles que estão de fato precisando de um alívio, de um socorro, de uma direção, de uma cura, de uma provisão financeira. Deus, o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa. E nessa noite o Senhor disse: vale a pena depender de mim. Filho, filha, eu quero te ensinar a depender de mim, porque eu dou a você aquilo que você nem imaginou. Eu faço por você aquilo que nem chegou no seu coração ainda. Mas primeiro eu te preparo
para depois te completar. Eu quero dar experiências para você, para que você tenha uma fé firme, uma fé forte, uma fé focada, para que você não olhe para trás, para que você não seja como a onda que vem e vai, mas que você seja um farol, que as pessoas olhem para você e digam: essa pessoa é uma pessoa de fé, é uma pessoa de milagres, e eu vejo Jesus nela. Obrigada, porque o Senhor nunca nos deixa na mão. O Senhor nunca deixou essa igreja na mão, e o Senhor nunca vai deixar, porque estamos no centro da tua vontade. E como tem sido pregado aqui, a porção e a unção que está sobre a missão e encorajamento está sobre a vida de todos aqueles que estão conectados a ela, Pai. Que os milagres aconteçam em dias comuns, e que a gente faça todo dia, de coração, com alegria, aquilo que somos chamados para fazer. Eu te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.